Olá pessoal, graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Gil, já conhecido de vocês. Estamos aqui com o objetivo de fazer uma breve gravação de uma aula, de uma orientação a respeito de como fazer um pré-projeto para o TCC. Alguns alunos com dificuldade na fase final do curso de teologia, querendo terminar o seu trabalho e perdido de como escolher o tema, como fazer a problemática do tema, a justificativa, os objetivos, como escolher a metodologia certa, referencial teórico. Então nós estamos aqui para mostrar um pré-projeto simples que nós criamos essa semana. Coisa de 1 hora e meia já estava tudo pronto, nós fizemos um rascunho numa folha mesmo para mostrar aos irmãos como fazer. Então nós vamos utilizar o modelo do Seminário Querigma do ano passado, o modelo que foi entregue aos alunos. Nós vamos mostrar passo a passo como fazer esse pré-projeto, depois transformar no seu artigo, que será o trabalho de TCC, o trabalho de conclusão de curso do nosso Seminário Querigma. Então, nos acompanhe e vamos ver primeiro o modelo, para relembrar como é o modelo do pré-projeto, depois veremos o projeto que o professor desenvolveu. Vem comigo. Então, gente, aqui está o nosso projeto de iniciação científica, mas nós vamos trabalhar especificamente um pré-projeto, um resumo do seu projeto. Todos já colocaram o seu nome, todos já colocaram o nome do professor da disciplina. Provavelmente você já tem escolhido o tema. O tema é muito importante para poder você mostrar com clareza qual é o objetivo, qual é o alvo do seu trabalho de conclusão de curso. Quem não tem tema fica perdido para desenvolver todo o seu trabalho. Você vai precisar de uma problematização, você vai precisar de um problema de pesquisa que você vai tentar responder para atender a expectativa desse tema. Eu mostrando o meu problema do meu trabalho, você vai entender melhor isso. É claro que todo trabalho tem que ter a sua importância, a sua relevância, então você vai desenvolver uma justificativa do porquê que você está escolhendo esse tema e quer desenvolver esse problema. No terceiro ponto, você vai colocar a justificativa do seu trabalho. Se você for fazer um resumo aqui, vai dar 5 linhas, 6, mas na verdade, durante o desenvolvimento do seu trabalho, algumas justificativas da meia página, uma página inteira, alguns chegaram até a usar mais de uma página para justificar o seu trabalho. Falando muito, acaba passando de uma página, mas pode ser sucinto e direto, chegando a ser meia página, uma página no máximo. Porém, você também tem que desenvolver o quarto ponto, que é o objetivo geral. No meu trabalho, no exemplo que eu vou dar agora, no meu resumo eu já vou colocar o objetivo geral e objetivos específicos para você já ir desenvolvendo para o desenrolar do seu trabalho. No outro lado da folha, nós vamos encontrar o quinto ponto. O quinto ponto, nós temos hipótese de trabalho, que é basicamente a subquestão de investigação. Aquilo que você está levantando como problema, você já tem que ter algumas hipóteses para a resposta daquele problema que você desenvolve ou desenvolverá. Todo problema é uma questão, todo problema é uma pergunta, e aqui teria basicamente algumas suposições de resposta a esse problema que você vai tentar mostrar resposta no seu trabalho, desenvolvendo uma pesquisa científica. O sexto ponto é o que nós chamamos de referencial teórico, o fundamento bibliográfico ou o fundamento da tua pesquisa, que você vai desenvolver conceitos, classificações e a base de todo o seu trabalho. É aqui que você vai colocar autores e livros que vão servir como base para o seu trabalho. É claro que o item 7 deveria ter apenas aqui a questão de metodologia da pesquisa. Qual o método que você vai utilizar para poder desenvolver esse seu trabalho, a sua pesquisa? Porém, aqui o modelo pede um pouco que você coloque o objeto da sua pesquisa para você lembrar, de fato, como utilizar uma metodologia para atender esse objeto de pesquisa. Então, eu vou também responder essa questão de qual objeto de pesquisa, para depois responder qual é a metodologia. Em síntese,
O item 7, o mais importante aqui, é a metodologia de trabalho. E por último, o item 8, que são as referências bibliográficas. Aqui você vai colocar, do mesmo jeito que a ABNT orienta, colocar nome de autor, o nome do livro, colocar o nome da editora, local, o ano, porque toda a base do teu trabalho, tudo que você leu, tudo que você pesquisou em site, em revista, DVD, CD, livros, devem estar aqui relacionados de acordo com a norma da ABNT. Sem mais delongas, nós vamos apresentar a primeira parte do nosso trabalho que nós desenvolvemos essa semana. Esse aqui é o nosso pré-projeto. Veja bem, eu já coloquei aqui o meu nome, coloquei o nome seguido de uma descrição: sou professor, palestrante, pregador e escritor. Só que no teu artigo você não vai poder colocar dessa forma. Você deve colocar o número 1 e o número 2, se for 2 alunos desenvolvendo o artigo. No meu caso, eu já venho fazendo vários artigos, então eu prefiro me descrever assim como tem no meu livro Deus, o Dinheiro e o Diabo, na Teologia da Prosperidade, que eu escrevi pela editora Visão. Aqui no verso tem uma descrição acadêmica de quem é o professor Gil. Então eu colocaria na parte inferior, no rodapé do artigo, que eu sou mestre em Teologia Bíblica do Novo Testamento e professor de várias disciplinas no Seminário de Teologia da Paraíba. Colocaria que eu sou coordenador agora do Seminário Querigma e fundador do projeto Mobilização, que no final deixaremos o site. Sou autor de livros como Evangelizar Amigos e Anorexia Espiritual. Eu moro em Santa Rita, casado com Luana Marques, que é essa que está filmando. Então, irmãos, nós estamos aqui apenas para dar uma breve orientação. Observe o modelo do pré-projeto, lembrando que é um projeto bem resumido. O tema que eu resolvi desenvolver é este: a herança romana no cristianismo histórico. Por que esse título foi formado desta forma? O título da nossa pesquisa. Isso tem muito a ver com a problematização. Qual é o problema que eu estou querendo responder? Qual foi o problema que eu identifiquei? Há uma herança romana dentro do cristianismo. Então, eu faço a pergunta: o que o cristianismo herdou de Roma ao longo da história? Então, o que é que pode ter de bom, o que é que pode ter de ruim dentro da igreja ou do cristianismo, que foi a herança da cultura romana? Então, para poder responder essa minha pesquisa problemática, que todo problema tem que ser em forma de pergunta, então está aí o título desse meu pré-projeto: a herança romana. Eu vou trabalhar sobre isso dentro do cristianismo histórico. Eu vou falar sobre a história da igreja cristã, a história do cristianismo. Então, com a justificativa que eu apresento de forma breve, direta, objetiva para esse meu trabalho. Há uma grande confusão na mente de quem estuda a história da igreja cristã por causa da mistura dos fatos que envolve o Império Romano. Deixa eu consertar aqui, romano. A igreja se tornou romana e sofreu enormes consequências danosas que só vieram à tona no mundo depois da Reforma Protestante. Então, 1500 anos depois da história da igreja, depois da história cristã, é que veio à tona as influências do Império Romano. Então, um estudo sobre a herança política e religiosa da cultura romana irá esclarecer as divisões dentro do cristianismo e mostrar o que é de fato a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, por que será que a Igreja Católica não abre mão dessa nomenclatura romana e o peso que essa cultura romana dentro da igreja trouxe de influência política e religiosa? Então, eu tenho alguns objetivos a desenvolver nesse trabalho. Eu tenho um objetivo geral e tenho objetivos específicos. Os meus objetivos específicos são 4, mas o objetivo geral é
mostrar a influência política e religiosa da cultura romana na história do cristianismo. Então essa influência política e essa influência religiosa da cultura romana no cristianismo trouxe algumas consequências que, dentro das hipóteses que eu apresento, são problemas e são danos terríveis, tanto doutrinário quanto na política administrativa da igreja. Então, quais são os objetivos especiais ou específicos que eu desenvolvi para poder alcançar o meu objetivo geral? Primeiro, eu vou descrever. Todo objetivo deve começar com o verbo. Eu vou descrever o período histórico da igreja cristã no auge do domínio romano. Isso é muito importante para poder levantar essas informações de como era o cristianismo e como ele se tornou. O segundo objetivo específico é apresentar. Observe, o primeiro eu vou descrever, o segundo eu vou apresentar as principais doutrinas oriundas dos concílios da igreja nos primeiros séculos. Então, no desenrolar de cada concílio, de cada reunião que prescrevia as doutrinas da igreja, houve uma decadência doutrinária, houve uma decadência moral, e a partir dessas observações nós vamos perceber o quanto foi danoso a igreja abrir mão dos valores éticos, morais e espirituais para poder ceder aos caprichos do Império Romano. Aqui o terceiro objetivo será identificar os rastros políticos e religiosos do Império Romano na era medieval. Depois dos anos 500, 600, 700, nessa era de treva, chamada a Idade Média ou a Era Medieval, a igreja passou por uma decadência terrível, doutrinária e moral. Então, nós vamos identificar os rastros políticos e religiosos e mostrar o quanto a cultura romana prejudicou o cristianismo propriamente dito. E o quarto ponto será esclarecer, esse é o nosso quarto objetivo, o motivo e as principais diferenças do cristianismo católico, eis a divisão, ortodoxo e protestante. O cristianismo está dividido especificamente nessas três ramificações e nós vamos falar um pouco sobre cada um deles e como chegaram a se dividir. Por que se dividiram? Por que a igreja ortodoxa e a igreja protestante não está sujeita ou unida à igreja católica apostólica romana? Então, vamos dar sequência à segunda parte da folha, mostrando os demais pontos do nosso projeto. Aguarde.